Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Vamos aplaudir Jesus? Aleluia ao teu nome, Senhor. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, muito digno de exaltação. Amém. Graças a Deus. O Senhor nos dá a oportunidade de oferecermos o nosso melhor para Ele nessa noite. Como se fosse a última vez aqui na terra, né? Vamos fazer o nosso melhor, amém? Senhor Deus, Pai bendito, Pai eterno, diante da Tua presença nós nos encontramos mais uma vez neste dia, juntamente com o Teu povo que aqui se reúne nesta hora, neste momento. Pai, graças Te damos pela oportunidade, graças Te damos, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu como um presente dos céus, para vivermos um dia abençoados diante de Ti. Pai, Te louvamos por tudo, porque reconhecemos que tudo vem de Ti, vem do Teu trono, vem do Teu altar. Pai, pedimos esse momento que nos abençoe, através do louvor, que a letra da canção seja realmente declarada, Pai, com a alma de cada vida aqui presente. Que a Tua palavra venha nos preencher, venha nos ensinar, venha nos incentivar, Pai, para sermos melhores a cada dia. Verdadeiros cristãos na Tua presença. Nos abençoe. Que nem o mal resista, mas caia por terra. Toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que nos leva, Pai, longe de Ti, seja lançado por terra agora no poderoso nome de Jesus. E a bênção do Senhor seja sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, todos aqui representados, os membros, visitantes. Obrigado por tudo, Pai. Sê conosco. Oramos, Pai, agradecidos no poderoso, bendito e santo nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Adore-o com todo o seu ser. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer,
com a tua alma. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer. Eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Grande é o teu amor. Teu amor não falha. Obrigado, Pai, por esse amor. Aleluia, o teu nome. Rei da glória. Exaltado seja para sempre. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Declara, igreja. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada melhor, não há
alma declare. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Traz a vida ao sepulcro, faz de osso um soldado, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. O Senhor pode Só o Senhor é Deus, só Ele pode fazer. Aleluia, aleluia. Sim, Senhor, Tu pode fazer. Glória ao teu nome. Todo poder pertence a ti. Toda honra, glória, exaltação a ti. Deus onipotente. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus e ao som da sua voz. O quê? Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declare: todo joelho dobrará. Mais forte, ao ouvir o nome de Jesus, um nome poderoso. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará
Louvado seja, Senhor. Amada igreja, boa noite, paz seja convosco. Nós temos hoje na nossa igreja o departamento da Uniora, a sigla União de Oração e Intercessão Quadrangular. E quero convidar a equipe que será apresentada, pode se posicionar aqui à frente. Louvado seja Deus. O ministério dedicado à oração e intercessão, formado por mulheres, servas do Senhor, comprometidas em buscar a presença de Deus. Intercede pela igreja, liderança, família e necessidades do povo de Deus. Tem como propósito sustentar espiritualmente a igreja por meio da oração. Nós cremos no poder da oração e no agir de Deus. Amém, amada igreja? Esta equipe maravilhosa está sendo aqui apresentada. Louvado seja Deus, liderada pela Dalva, e passo a palavra para a serva do Senhor. Boa noite, igreja, paz. Eu quero ler um versículo para vocês. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Na Bíblia há vários versículos sobre intercessão, mas eu escolhi esse porque esse fala do poder da intercessão. Aqui diz que o Senhor, ele procurava um homem somente, para que ele salvasse uma nação. Mas, que se colocasse ali na brecha, né, por aquela nação. Então, vocês têm noção do poder que tem a oração de intercessão? Vocês têm noção do poder que tem a sua oração, quando você intercede por alguém, né? A nossa oração, ela pode mudar uma família inteira. A nossa oração, ela pode mudar uma igreja, uma cidade, um país inteiro, uma nação, né? Então, o Senhor, até hoje, ele nos convida à oração, à intercessão. E é uma alegria a gente estar orando pelos outros, porque às vezes a gente quer fazer um bem para uma pessoa e nós não achamos uma forma. Mas a nossa oração, ela abraça aquela pessoa, né? A nossa oração tem poder, assim nós vemos nesse versículo. Então, sejam intercessores, intercedam pela sua família, por todos aqueles que Deus trouxer na sua mente. Amém? Deus abençoe a todos. A todos, boa noite, paz seja convosco. A igreja precisa louvar a Deus por essa equipe. São pessoas que nos bastidores nós não vemos no altar, não vemos aqui à frente. É um dom que Deus dá à pessoa que assume compromisso de ir atrás das cortinas, nos bastidores, que nós não estamos para ver, mas estão orando. Deus desperta de madrugada, inclusive tem um compromisso de madrugada, elas se ajoelham em suas casas, elas oram em favor da igreja, dos trabalhos da igreja, tudo que envolve a nossa igreja.
Louvo a Deus, porque a oração é que sustenta. A oração sustenta trabalhos, sustenta as atividades, sustenta as estruturas do que a igreja precisa. Então, um pastor, fico muito feliz de ter aqui um exército, um batalhão. Quando eu estive numa das reuniões que elas fizeram, eu entrei no salão superior, eu fiquei admirado, ao mesmo tempo muito feliz de ver quantas mulheres. Então, já foi dito aqui, é um departamento de nossa igreja, não é de muito tempo, mas já faz um bom tempo que elas estão envolvidas aqui na oração, na intercessão. Nós vamos então orar por elas, porque elas estão orando por nós, né? E dia após dia, com as mãos para cá estendidas, vamos abençoá-las. Pai, aqui estão as tuas filhas, as tuas servas, que o Senhor tem chamado, elas assumiram o compromisso, certamente um dom que o Senhor tem dado a elas, de elas terem essa responsabilidade de estarem orando, seja aqui na sede, nos templos filiais, em suas casas, onde elas estiverem, estão orando, intercedendo, colocando nossas vidas, nossas famílias, colocando a igreja toda diante do Senhor, clamando, suplicando, Pai. Às vezes passando por muitos minutos, até horas, buscando a Tua presença, para que toda a igreja seja sustentada, pois a oração é que dá toda a força, o fôlego para a igreja. Pai, que a Tua mão esteja sobre cada uma delas, sobre a família, o lar de cada uma das Tuas filhas, que tenham sempre esse desejo de despertamento com esta responsabilidade, que elas sejam sustentadas em Tuas mãos, Pai, para que levem avante esse trabalho significativo, maravilhoso, Pai, na Tua casa. Cubra de bênçãos com toda sorte de bênçãos espirituais, a bênção física, da saúde, do emocional, em tudo, Pai, sustente estas vidas nas mãos fortes e poderosas do Senhor. Pedimos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Nem sempre podemos elogiá-las, mas hoje ofereça para Jesus por elas uma linda salva de palmas. Deus abençoe. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente. Amém, Jesus. Nós vamos estar agradecendo a Deus por esta oportunidade que estamos tendo nessa noite, de juntos na casa do Pai, na casa do nosso grande Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, estamos aqui reunidos e unidos, com as mãos para os céus. Faça isso de coração, agradeça a Deus por essa dádiva, por este presente. Senhor, somos gratos imensamente a Ti, por esta grande dádiva, esta bênção, esta oportunidade que temos. Estamos reunidos, estamos unidos na casa do Senhor, na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo Espírito, diante do mesmo Deus, o Senhor que fez os céus e a terra, o nosso Criador, nosso Pai Celestial. A Ti damos honra, a Ti damos glórias, a Ti damos louvores, pois Tu és digno, Tu és merecedor de receber toda a exaltação. Ó Deus, que o Senhor sempre seja exaltado no nosso meio, pois somos sempre, seremos sempre gratos a Ti. Santo, santo, santo é o Teu nome, bendito para sempre seja o Teu nome, pois não há outro Deus além de Ti, não há Deus semelhante a Ti. Tu és o único soberano, único altíssimo. Aleluia ao nome do Senhor. Glorificamos a Ti, Jesus. Glorificamos a Ti, Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Teu nome
Aleluia, Jesus, graças a Deus. Coloque a mão no coração agora, peça para Jesus falar com você, que Deus dê a palavra que você precisa, que nós precisamos. Senhor, estamos aqui com o coração aberto para receber a Tua palavra. Fale conosco, ministra em nós segundo a Tua vontade, que nada seja do homem, tão somente do Teu Espírito Santo, nosso Consolador. Fale o que precisamos receber, o que precisamos ouvir, Pai. Retira de nós todo impedimento, todo embaraço, todo tropeço, daquilo que impede a Tua bênção de nos alcançar, Pai. O que o Senhor tem preparado para nós nesta noite, estamos abertos para Ti, para receber, e recebemos com alegria de todo o nosso coração. Humildemente que nós suplicamos, pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, se assentem, queridos. Assim fizemos hoje de manhã, não deixando passar em branco, um dia também especial, dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Para algumas mulheres talvez é um dia normal, um dia que não faz muita diferença. Lutar tem que lutar, trabalhar tem que trabalhar, não tem como cruzar os braços, né? Mesmo que se chame de princesas, mas amanhã, segunda-feira, tem muito trabalho para fazer, não é verdade? Mas consideramos aí esse dia uma conquista das mulheres atrás. Não podemos desvirtuar também, porque existe às vezes mulheres que avançam, desvirtuam tudo. Fica até feio chamar esse ato tão bonito, Dia Internacional da Mulher, por algumas coisas que se fazem às vezes. Mas deixamos para lá isso e vamos considerar então esse dia importante para vocês, mulheres. Eu quero fazer menção de Esther, no 2º capítulo, versículo 15, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha. Ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Amém. Bem, esta não é a mensagem da noite. Não vou pregar também sobre a rainha Esther hoje, mas resumidamente, Esther assumiu o lugar de Vasti, alguns dizem Vasti, a rainha que perdeu o seu trono, e Esther tomou lugar. Esther, uma judia, que ela foi colocada também para seleção, para escolha dentre outras jovens, outras moças, e ela foi então escolhida. Mordecai a criou, um tio dela, e foi criada por ele, e ele disse: você vai, apresente-se lá. Certamente uma jovem bonita, uma jovem que poderia ser escolhida, e de fato ela foi escolhida. O rei a escolheu como rainha, lugar da rainha Vasti. Em dado momento, e justamente o que nós lemos aqui, e repetindo a parte final, e Esther alcançou favor de todos os que a contemplavam. Esta palavra diz muita coisa, e quero realçar justamente nesta palavra. Ela não tinha apenas a beleza física, a beleza exterior, que certamente tinha. E muitas mulheres, elas se sentem muito bem quando se olham no espelho e contemplam o seu rosto, admiram a si mesmas. Outras, porém, talvez não se satisfazem, quando comparada a outras mulheres. Eu não sou tão bonita quanto aquela. E certamente a rainha Esther era bonita, mas o que nos chama a atenção não é a beleza física, a beleza exterior. Ela chamou atenção pelo seu jeito, pela sua forma de lidar, pela sua simpatia. Ela foi contemplada, todos a contemplavam
porque tinha beleza interior. A beleza exterior, as pessoas querem, com certeza, mas vale muito mais a beleza interior do que a beleza tão somente exterior. Lógico, alguém diria, melhor as duas, sim, mas entre uma e outra, a bondade dessa beleza interna, que chama muito mais atenção, que atrai muito mais, porque tem muito para oferecer, muita coisa para oferecer. Então, ela assim era contemplada, todas as pessoas que tinham acesso a ela e conversavam com ela, as pessoas a contemplavam. Que, minha irmã, sendo esse o teu dia, nunca é tarde para acrescentar. Busque abrilhantar essa beleza interna, a beleza interior. Se cuide bem da parte externa, a beleza externa, é importante isso. Porém, traga para a sua vida sempre, busque cada vez mais esse brilho que vem da presença de Deus, que vem agregar à tua vida cada vez mais, e assim terá muito mais importância na sociedade. Digam amém. E nós vamos agora para a palavra de Deus, a mensagem de hoje. Fiquemos de pé. Eu já estou, meus irmãos, fiquem de pé por gentileza. Nós leremos em João, primeiro capítulo 40 a 42. Antes de eu ler esse versículo, esse texto, desculpe, irmãos, eu quero orar, né? Eu dei a palavra e quero orar, assim como fiz também na parte da manhã, orar por todas as mulheres, as irmãs, mulheres. Coloca uma no coração, por gentileza. Seja aí uma mocinha, um adolescente, junior, uma irmã. Tá? Vamos lá então pedir a bênção de Deus. Pai, nós apresentamos todas as mulheres que aqui estão presentes neste culto, assim como nós colocamos e apresentamos também as mulheres que estavam no culto de manhã. Apresentamos também as mulheres que estão nos assistindo através das redes sociais, das mídias sociais, as que assistirão em outros momentos, pedindo a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre todas as mulheres, Pai, que o Senhor possa derramar bênçãos sobre bênçãos, bênçãos sem medidas, que os céus possam se abrir e bênçãos abundantemente, Pai, que haja alegria em cada coração, haja paz, haja saúde, o bem-estar, que seja cada mulher bênção na sua casa, na sua família, desempenhe o seu papel favoravelmente para que toda a família assista com alegria, presencie com alegria a mulher que tem em casa ou as mulheres que têm em casa. Pedimos essas bênçãos, Pai, e louvando o nome do Senhor por elas, suplicamos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Agora sim, nós vamos então ler João, primeiro capítulo, 40 a 42. Dando umas referências aí, acho que na parte elétrica estão aí atrás. Fique tranquilo, irmãos. Nós aqui, se partirmos para melhor, já estaremos no céu. Digo amém. Não se assuste, não, brincadeira minha. João 1, 40 a 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Amém. Os irmãos podem sentar, queridos. Uma das coisas mais naturais da vida é compartilhar com outras pessoas aquilo que nós achamos que é bom para nós.
Isso é natural. Isso é bom, é favorável. Você às vezes conheceu um bom médico numa área que você necessitou, e quando talvez alguém pergunte, você recomenda. Olha, eu conheço um médico muito bom, o nome dele é tal, consultório em tal lugar. Você recomenda isso, você quer participar porque foi bom para você, tá? Se alguém passar de carro, por exemplo, perguntar, onde fica um restaurante bom aí? Aí você, eu conheço já estive lá, muito bom mesmo, tal lugar, você também vai recomendar. Quando tem uma oportunidade, às vezes, que fica sabendo do emprego, e a pessoa pergunta, olha, assim, estou sabendo aquela empresa lá, pode ir lá, está precisando de um emprego, é uma boa oportunidade, talvez, que você conheça, você vai apresentar. É natural isso é favorável, isso faz parte da pessoa de bem, quando pode apresentar para pessoas, né? Principalmente as pessoas próximas, quando você tem algo bom para informar. Olha, tem algo bom para informar para você. Se você aceitar, olha, estou apresentando isso, tá? É consideração, mas não existe descoberta maior do que encontrar Jesus. Veja que nós falamos para as pessoas lá de um restaurante, do médico, de um bom negócio, de uma vaga de emprego, de uma oportunidade. Nós falamos quando as pessoas, elas então estão precisando. Irmãos, as pessoas que não têm Jesus, elas precisam de Jesus. E às vezes nós não apresentamos Jesus para elas. Por que nós não fazemos isso? Porque deixamos de apresentar aquilo que é melhor, aquilo que nós temos experiência. Quantos receberam Jesus em sua vida? Levante a mão bem alto, bem alto. Amém. Nós recebemos Jesus em nossas vidas, irmãos. Nós já temos experiência com Ele, e nós falamos de outras coisas, falamos com eloquência, falamos assim, ousadamente. Olha, eu conheço o médico, sim. Nós gesticulamos, nós falamos com entusiasmo, a pessoa se convence pela forma que nós falamos. É muito comum nós pastores, quando estamos em convenção, um lugar que a gente não conhece bem a cidade, olha, tem para comida aí, um restaurante, olha, tem um restaurante assim, a pessoa fala com entusiasmo, convence a gente, eu vou lá então, comida boa, preço bom, eu vou lá. Agora, as pessoas precisam de Jesus. Nós conhecemos Jesus, temos experiências com Ele. Por que nós não falamos? Alguém fala assim, porque as pessoas não perguntam para nós. Não sei se chegou para você alguém perguntar, você conhece um Deus bom aí para a gente servir? Difícil alguém perguntar isso, irmãos. Um Deus bom aí, né? Até pode perguntar de uma igreja. Uma igreja boa para a gente frequentar, até pode perguntar. Você conhece um bom salvador aí para a gente, né? Para salvar a gente? Não precisa perguntar, irmãos. Pessoas próximas, pessoas da convivência, você sabe como que elas vivem. Vocês sabem perfeitamente que elas precisam. De um modo geral, quem não tem Jesus na sua vida, tem a sua alma aflita, desgostosa, desesperada. A pessoa vive embaraço na vida, sofrimento. Nós sabemos que elas não têm Jesus na vida. Pode ter religião, mas Jesus elas não têm. E nós que conhecemos Jesus, que servimos Jesus, por que nós não apresentamos? Quando alguém realmente encontra Jesus, não consegue guardar isso para si mesmo, só para si. Como que pode a pessoa que já conhece Jesus, serve Jesus, vive Jesus, e não falar de Jesus para as pessoas que não têm Jesus? Bem, provavelmente tem acontecido isso. Quero que você admita, talvez, se isso ocorreu na sua vida, queridos. Pastor, eu me lembro quando me converti, foi algo tão gostoso para mim, algo assim que revolucionou a minha vida. Eu queria que todo mundo conhecesse Jesus.
Eu queria falar para todo mundo de Jesus. Mas isso foi por um tempo. Depois comecei a me acostumar. Ficou assim meio normalizado na minha vida. Me aquietei. E por que aconteceu isso? E é correto isso? É certo isso? Não pode ser normal isso. Estamos vendo pessoas necessitadas, pessoas que precisam de Jesus, e nós falamos de restaurante, de médico, falamos de oportunidade, falamos de vaga de emprego, falamos de um monte de coisa, é porque nós conhecemos, sabemos, mas aquilo que nós conhecemos bem de perto, que é servir a Jesus, às vezes nós não apresentamos para as pessoas. E aqui nós encontramos o caso de André, um discípulo de Jesus. Ele era discípulo de João Batista inicialmente. João Batista, ele foi o precursor, ele foi o apresentador de Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus iniciar. Ele aplanou o caminho. Por Jesus, considerado o maior dos profetas, é tido do Antigo Testamento, porque ele ainda estava no tempo da lei. Começou com Jesus, o tempo da graça. João Batista não viveu para ver Jesus crucificado, muito menos ressurreto, muito menos se ascender aos céus. Viveu pouco tempo do ministério de Jesus. Ele cumpriu o ministério dele, fez a parte dele, fez muito bem. Ele estava no auge, com vários discípulos, e disse: convém agora que ele cresça e que eu diminua. E agora os discípulos de João vão acompanhar Jesus. Vocês, agora é com ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, ele é o Cristo ungido. Então, André, o discípulo de Jesus, que encontrou Jesus, já foi apresentado por João. Ele mesmo pôde perceber, sim, ele é o Cristo, ele é então o Messias. E a primeira coisa que ele fez, ele foi buscar alguém da sua própria família para levá-lo a Cristo. Primeira coisa que ele fez, ele enxergou a sua família: o meu irmão precisa conhecer o Messias. Ele foi até o irmão dele, Simão Pedro: você precisa conhecer o Messias. Eu achei o Messias, encontrei o Messias, e levou então a Cristo. Então, quem encontra Jesus sente o desejo de levar outros também a Cristo. Abre bem o teu coração, queridos. Hoje, nesta palavra, vou antecipar, Deus vai te importunar o tempo todo, diga amém. Ele vai te importunar o tempo todo, tá? Não fique bravo comigo, não feche o coração. Fique atento, não desvie o seu pensamento, deixa Deus te importunar. Deixa Deus, Ele causar um reboliço na tua vida, deixa Ele fazer. Se você está vivendo nesse tempo de banalizar a vida cristã, não tem tanta importância de apresentar para outras pessoas, então precisa Deus revolucionar a tua vida para voltar o primeiro amor, para voltar aquela sede de vontade de tanto viver Jesus da forma correta, quanto para apresentar para as pessoas. Porque eu pergunto: vale a pena servir Jesus? Se sim, levante a mão. Vale a pena servir Jesus? Se vale para nós, vale para as pessoas próximas de nós também, para os nossos familiares, nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, de escola. Vale a pena também para estas pessoas. Se Jesus serviu para nós, por que não vai servir para outras pessoas? Se para nós trouxe paz, trouxe alegria, trouxe salvação, porque as pessoas à nossa volta, a quem nós amamos, estimamos, elas não podem ter também? Às vezes é um orgulho nosso, é um orgulho o não compartilhar, não participar para as pessoas. Por isso ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão. A Bíblia diz que a primeira pessoa que André procurou foi seu irmão. Na sua casa, na sua família,
Você está aqui no bem bom, né? Na presença de Deus, na casa de Deus, que lugar gostoso de estar, olha. Se Jesus entrasse aqui, ele diria o que já disse: esta é a casa de meu Pai. Diga amém. E nós estamos na casa do Pai, e nós todos somos filhos. Então é o lugar da família de Deus, que é graças a Deus. Então a sua família onde está? Integrantes da sua casa onde estão? Às vezes, e vamos aí acentuar bem isto, você já entregou a pessoa de bandeja para o mundo. Eu quero que hoje você saia daqui dizendo: diabo, você perdeu, não será teu, não será do mundo, será do meu Jesus Cristo. Seja na sua casa, na sua família, familiares, aqueles parentes próximos que você estima, que você ama. Tem colegas que se tornam como que amigos. Talvez você não anda com eles assim porque o ambiente não é propício, mas tem pessoas que são colegas bons que você até considera como amigos. É um tipo assim, Cornélio. Cornélio não era ainda um discípulo de Jesus, mas uma pessoa muito boa para se andar com ele, um bom cidadão. A Bíblia diz, uma pessoa assim que orava, dava esmola, uma pessoa que queria servir a Deus, mas só faltava um direcionamento, faltava para ele um direcionamento, e logo teve. Então são pessoas boas. Um colega que tão chegado, olha, aquela pessoa é meu amigo, só falta Jesus para ela. Bem, então falta Jesus. Para Cornélio só faltava Jesus, depois teve Jesus, tornou-se também um discípulo de Jesus. Então André procura seu irmão, ele não foi atrás de desconhecido primeiro, porque depois nós podemos avançar, levar esse evangelho, apresentar Jesus para outras pessoas. Está num ponto de ônibus, está numa esquina, de boa, tem um tempinho, apareceu alguém ali perto, começou a prosear, essa pessoa é desconhecida, mas você pode falar de Jesus para ela também. Se talvez nunca viu a pessoa na frente, mas primeiramente, como André, para nós aqui o exemplo, primeiramente alguém próximo, era o seu irmão, ele pensou em alguém bem próximo. Isso nos ensina algo importante, irmãos. O evangelho sempre começa perto de nós. O evangelho sempre começa perto de nós, a pessoa próxima, as pessoas que estão ao nosso redor, do nosso convívio. O evangelho então sempre começa com quem está bem perto de nós. Depois você pode avançar, que tem gente que fala assim: pastor, tem que pregar o evangelho, mas não queria viajar para a África. Mas quem disse que você ia viajar para a África, irmãos? Tá? Não, prega para sua família, para os seus parentes, seus amigos, seus vizinhos. Deus talvez pode levantar você como missionário para ir para a África, isso é outra história. Mas não é pregar evangelho para lugar distante, desconhecido, tá? Deus tem pessoa específica para isso, mas Deus quer que você seja um missionário na sua casa, um missionário para os seus colegas, seus vizinhos, seus parentes. Digam amém. Então o evangelho começa perto de nós. Talvez hoje Deus esteja colocando na sua mente, estou aqui falando, e Deus, tenho certeza que Deus está trabalhando na sua mente. Diga amém. E você não está desviando os pensamentos, não, tá bom? Nós começamos a orar aqui, Deus já cercou este lugar, o inimigo não vai levar a tua mente para fora daqui não. Diga amém. Talvez esteja pensando no filho que não está aqui, talvez no irmão, num amigo próximo, o vizinho seu tão bom, um colega de trabalho, colega de escola. E Deus vai levar você, está levando você a pensar nesta ou nessas pessoas. Pessoa que você ama, pessoa que você considera, pessoa que você admira. Mas essa pessoa precisa urgentemente ter um encontro com Jesus Cristo. Muitas vezes essas pessoas nunca virão sozinhas na igreja. Quantas pessoas aqui lembram quem convidou você para vir a conhecer Jesus? Levante a mão. Você lembra da pessoa? Aqui a maioria, tá? Com exceção daqueles que nasceram no lar evangélico, tá? Que os pais trouxeram e estão aqui até hoje, graças a Deus.
mas alguém convidou você, alguém anunciou Jesus para você, né? E nesse convite, não perdesse a paciência com você, não perdesse você de vista, além de convidar, não desistiu de você, diga amém. Aquele fio que está cortando, emendando, né? Cortando, emendando, não tem problema, nós vamos pregando aqui, irmãos. O inimigo quis achar um jeitinho de interromper a mensagem, não vai conseguir, você tem que ouvir essa palavra aqui. Alguém? Amém. Amém. Quem é que na escola não via a hora de faltar energia na escola para dispensar? Levante a mão. O professor faltou, graças a Deus, o professor faltou. Então tem pessoas que não vêm sozinhas, elas precisam de alguém para convidar. Trazer Jesus, ou entregar Jesus para alguém, apresentar Jesus para alguém, é mudar um destino, irmãos. Porque às vezes é muito vago, às vezes falar, trazer para a igreja, tá? Porque é algo simples. Porque para falar de Jesus, talvez precisa de um tempinho maior. Não é qualquer pessoa. Pessoa quando ela aceitou Jesus, ela já pode convidar alguém para vir à igreja. Mas para falar de Jesus, às vezes ela não tem o jeito ainda, ela precisa de algumas palavras, de saber de alguns versículos, vai requerer um pouquinho mais de experiência. Mas convidar para vir à igreja, qualquer pessoa pode convidar. E ela quando convida é porque ela já teve a experiência já de conversão, sentiu vontade. Olha, queria que você fosse na minha igreja lá. O que prega lá? É sobre Jesus, é sobre Bíblia. Eu não sei falar, mas fala muito bem de Jesus lá. É convidar alguém. Então está mudando o destino da pessoa. Isso que temos que entender. Não é simplesmente o fato da pessoa vir à igreja, é vir aqui para ouvir a mensagem. Hoje estamos aqui fazendo a mensagem, é como que se fosse um seminário nessa noite, irmãos. Preparando os irmãos para colocar em prática, permitindo que Deus, Ele venha nos importunar com as pessoas do nosso convívio próximos de nós, que não têm um destino certo ainda, estão vivas, se morrerem nas suas crenças, elas não vão para o céu. E que nós já sabemos disso, porque nós vivemos também esse tipo de vida, sem Jesus, sem rumo certo. Nós não tínhamos certeza de salvação, talvez tínhamos uma religião, nós temos essa experiência, agora nós temos rumo certo, o destino certo, nós estamos caminhando para o céu, para a presença, literalmente falando, do nosso Senhor Jesus Cristo, diga amém. Diz assim, e o levou a Jesus. Então André fez algo simples, ele apenas levou Pedro até Jesus. Aquele homem que ele trouxe se tornaria, veja bem, ele não imaginava isso, mas ele levou o irmão até Jesus. Ele levou o irmão para se tornar um grande apóstolo. Talvez ele nunca imaginou isso. O apóstolo Pedro foi um dos grandes apóstolos. Ele foi o pregador do dia de Pentecostes, quando quase 3.000 pessoas se converteram pela pregação desse homem, que foi levado pelo seu irmão à presença de Jesus, um instrumento para salvar milhares de pessoas. Talvez você vai trazer alguém aqui, às vezes seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, o vizinho, o colega, o amigo, o parente. Você não sabe o plano que Deus tem para esta pessoa. Depois que você vê a pessoa caminhando, a aprendizagem dela, tornando-se alguém, nossa, graças a Deus,
eu fiz o convite para ela, eu levei a pessoa até a presença de Jesus. Olha como Jesus está usando esta pessoa, diga amém. Tudo começou porque alguém levou até Jesus. Tudo começou assim, levou até Jesus. Tudo começou porque a pessoa recebeu Jesus. Diga graças a Deus. Quantas histórias começaram assim? Alguém convidou, alguém insistiu, alguém trouxe. Essa história que perguntei aqui agora há pouco, irmãos, quase que a maioria. Alguém te convidou, alguém insistiu, alguém trouxe você. E aquele culto mudou toda a história da pessoa. Culto que ela veio, você apenas trouxe, fez o convite. A incumbência é de Deus. É Deus que está trabalhando, tanto fez na nossa vida para a conversão, quanto está fazendo agora essa revolução na tua vida, te importunando para você fazer o mesmo que alguém fez quando te convidou para vir, quando insistiu para vir, quando até trouxe você aqui. Diga amém. Então, veja, a história da pessoa muda, mas é algo tão simples que às vezes nós deixamos de lado. Nós nos preocupamos, é domingo, escolhi para vir de manhã, acordamos o horário que dá tempo de vir, nos aprontamos, vimos aqui, deixamos de lado a pessoa da nossa própria casa, não preocupamos com ela, o vizinho, não preocupamos com ele, um colega, um amigo, enfim, um parente. Culto dá 18 horas, domingo, nós gastamos com o dia, os afazeres, o descanso, chega no culto, aprontamos para o culto, nós nem nos importamos com as pessoas. Assim passa a semana, e assim vai meses e anos, e nós estamos no bem bom aqui, e as pessoas estão perdidas lá. O que acontece? É assim que Deus quer? Deus nos chamou para estarmos estagnados? Ou Deus nos chamou primeiro porque eles vão vir depois através de nós? Digo amém? E só vem depois de nós se nós convidarmos, se nós falarmos, se nós insistirmos. E alguém fala assim: pastor, eu já desisti daquela pessoa lá, mas Deus não existiu ainda. O que você acha que você é mais que ele? Deus não existiu ainda, irmãos. Imagina se para nossa teimosia Deus desistisse de nós, irmãos, nós estaríamos aqui, não. Mas a pessoa não desistiu porque Deus não deixou de existir. E Deus não vai deixar você também desistir daquelas pessoas. Falou de novo, insistiu de novo. Continue a falar, continue a orar, continue a fazer a tua parte, porque Deus está esperando através de você que aquela pessoa venha. E ela vai vir, vai ser coberta de oração. Diga amém, porque nós vamos cobrir esta pessoa de oração. Faremos isso. Essas pessoas não podem ficar fora do céu onde nós estaremos. Digam graças a Deus. André não fez um sermão para a pessoa. Nós encontramos aqui André dizendo: meu irmão, senta aí agora, vou dar um sermão para você agora aí. Olha, porque o profeta Isaías, porque Jeremias, porque Ezequiel, porque Abraão, Isaac e Jacó. Não, irmãos. Você precisa conhecer o Cristo, o Messias. Vamos até lá, porque eu encontrei ele. Apenas isso, irmãos. Não deu um sermão para ele, não. Jesus fez a obra, Jesus fez o milagre. A parte dele foi simples. É Jesus que fez o milagre na vida de Simão Pedro. Assim como alguém também apenas convidou e insistiu. Talvez alguns aqui foram até mais felizes, né? A pessoa teve ainda o capricho de falar de Jesus, de abrir a Bíblia, ler alguns versículos, textos da Bíblia, e você ouviu, mas muitos de nós foi apenas um convite, seja para virmos à casa de Deus, na igreja, ou a célula, que nós falamos um tempinho atrás sobre a célula, que a pessoa nem na célula vai, e usa o argumento assim: pastor, eu convido para a igreja, já tenho a minha religião, por isso a igreja às vezes pode ter esse impedimento mesmo, mas quando é célula favorece mais. Não sei porque você não está na célula ainda, se tem pessoas que você precisa alcançar apresentando Jesus. Então isso nos ensina que evangelizar muitas vezes é simplesmente convidar, insistir e trazer. Quem transforma o coração, quem faz a obra é Ele próprio, irmãos. Assim como fez em nós, Ele fará também
na vida daquelas pessoas que nós convidarmos. O céu se alegra quando alguém é alcançado. Lucas 15, versículo 10, com atenção, olha aqui. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Você não tomou ciência disso, eu também não tomei ciência disso, mas no dia que você recebeu Jesus, teve encontro com Jesus, o dia que eu recebi Jesus, tive encontro com Jesus, houve uma grande festa lá nos céus. Nós nem sabíamos, irmãos, nós nem tomamos conhecimento. Depois que nós começamos a ler a Bíblia, olha, fizeram festa no céu porque eu aceitei Jesus. Fizeram festa no céu porque você aceitou Jesus. Irmãos, imagina a festa no céu como que é. Se uma festa boa aqui na terra, de alegria, de felicidade, que todos quando querem dar uma festinha, querem que a sua festa seja boa, de alegria. Imagina a festa no céu, irmãos, por nosso respeito, por causa de nós, porque abrimos o coração para Jesus. Houve uma grande festa lá com os anjos do céu, irmãos. Nem imaginamos como que é a festa no céu pelos anjos. A alegria dos anjos quando abrimos o coração para Jesus. Veja a torcida lá no céu dos anjos por pessoas que ainda não conhecem Jesus, que estão próximas de nós, estão lá guardando que essa festa aconteça, e nós estamos demorando, irmãos, e os anjos estão só esperando. Jesus está pronto para salvar, os anjos estão prontos para fazer a festa, e nós estamos acomodados na igreja, fazendo nossa oração, ouvimos mensagem, a bênção apostólica, amém, voltamos para casa. Aí os que frequentam de semana, seja na sede, nos templos, fazem a sua parte também. Domingo voltamos aqui para a sede, e a nossa vida vai assim. E os anjos estão lá com talvez instrumentos, com as vozes perfeitas, aguardando para aquele brado, aquela festa. E nós acomodados aqui, nem pensando nas pessoas estamos. E Jesus está pronto para salvar as pessoas, e não pode salvar porque nós estamos aqui estagnados nisso. É isso que Deus quer de nós, irmãos? Não quer isso de nós, irmãos. O céu se alegra quando alguém é alcançado. Cada pessoa que entra na igreja para ouvir o evangelho é uma oportunidade de milagre, irmãos. Se a pessoa veio no culto, fechou o coração para Jesus, e ela não quer voltar mais, e você vai continuar convidando, insistindo. Se ela não vir mais, ou voltar mais uma vez aqui, e não gostar, e não querer, e você vai convidar, e vai insistir. Se ela não voltar mais, ou voltar mais uma vez, e continuar não querendo, você continua a sua parte, irmãos. Você está livre da questão do sangue desta pessoa. Você fez muito bem a sua parte. Mas se você fizer muito bem a sua parte, dificilmente, irmãos, a pessoa não vai abrir o coração por quem quer ajudar. A pessoa vai ver o quanto está preocupado com ela. Um testemunho, uma pessoa que eu vi uma ocasião, que uma pessoa tirou para jejuar. Entenda mesmo, irmãos, é difícil esse preço. É muito difícil esse preço. Um rapaz ficou 40 dias sem se alimentar, jejuando em favor de seu colega de trabalho. Você crê nisso, irmãos? Ficou 40 dias em jejum, 40 dias sem se alimentar, jejuando por um colega de trabalho, irmãos. Não peço isso, é muito caro, custa muito para nós, irmãos, mas ele fez isso. Ele cativou, o colega foi cativado só de saber disso. Como que pode ele fazer tudo isso por mim? Quando ele tomou conhecimento, porque o rapaz não contou isso, ele foi percebendo aos poucos, tá? Ele não contou, mas depois ficou sabendo. Ele ficou comovido com isso. Como que alguém pode fazer isso por mim? Uma família toda pode ser salva por um ato nosso. Uma família restaurada. Uma pessoa que começa por ela. Talvez começou por você, alguém de sua casa, e logo veio toda a família para a igreja.
Uma família pode ser restaurada, a pessoa pode ser liberta. Às vezes a pessoa está com tantos vícios, irmãos, está perdido nos vícios, pecados. Não é apenas vir à igreja isso, está envolvido uma grande obra de Deus nessa vida. A pessoa se liberta de vícios, de pecados, irmãos. Deus vai limpar esta pessoa, vai inundar de bênçãos, vai mudar a história desta pessoa por um convite nosso, uma insistência nossa ou qualquer coisa que façamos além disso. Vai salvar o coração desta pessoa. Trazer alguém para Jesus é participar da obra mais importante da terra, irmãos. Falar de que tem um restaurante bom na cidade, com entusiasmo, com ousadia, que tem um local de emprego, uma vaga de emprego, anunciar um bom médico, irmãos, são coisas terrenas, mas quando anunciamos Jesus, é a obra mais importante do mundo, irmãos, porque tem a ver com a eternidade. Nós estamos aqui servindo ao Senhor Jesus, de casa para a igreja, o trabalho, escola, um passeio, igreja, casa, mas estamos caminhando para o céu. Logo chegaremos lá, porque está bem perto a volta de Jesus. Diga amém. Então pense agora, não desvie o pensamento, deixa Deus, Ele trabalhar, Ele fazer o que Ele quer fazer. Pense agora num amigo, aquela pessoa que você considera como um amigo, uma amiga, uma só pelo menos. Pense, não perca tempo em pensar outra coisa. Pense, Deus já está encaminhando alguém na sua mente. Pense alguém da família, alguém da família. Se tem alguém na sua casa, urgentemente, como assim André já pensou no seu irmão, tá? Então pense alguém da sua família. Pense num vizinho, aquele vizinho assim bom para você, aquele vizinho que você gosta muito dele. Olha, graças a Deus eu moro perto de um vizinho muito bom. Não aquele outro briguento lá, irmão. Não, é vizinho bom eu estou falando. É aquele vizinho bom. Esse, pensou nele já, nesse vizinho. Pensa num colega de trabalho. Não é amigo, mas é um colega que você encontra todo dia, toda semana. Ou colega de escola, talvez você não trabalhe ainda, né? Adolescente, um colega de escola. Pensou em 4 pessoas que você pensou. Você pensou num amigo, alguém bem próximo já, né? Pensou alguém da família, você pensou num vizinho, pensou num colega de trabalho. Deus colocou no seu coração 4 pessoas, diga amém. Nós vamos orar por essas pessoas aí. Deus já colocou, você não colocou, corra depressa com a sua mente, está um pouquinho atrasado aí, tá? Avance depressa aí, 4 pessoas somente aí, fecha os olhos e vamos orar por essas 4 pessoas. Senhor, temos plena certeza que o Senhor quer que, através de nós, outras pessoas alcancem a salvação. E cada pessoa que aqui está, Senhor, o Senhor tem colocado o nome, a imagem de 4 pessoas, pelo menos, tanto na mente e no coração de cada um que aqui está. São pessoas que nós estimamos, que nós amamos, que nós não queremos que elas continuem sem conhecer o caminho do céu. Nós não queremos que elas partam um dia daqui sem estarem salvas. Nós não queremos. Mas nós não queremos apenas teoricamente. Nós não queremos na vivência, na prática. Nós não queremos de fato. Por isso estamos orando por elas agora, Pai. Alcance. Ó Deus, teus filhos estão fazendo menção dos nomes agora. Sabe perfeitamente os nomes dessas pessoas. Cada nome que está sendo mencionado agora, Senhor. Agora toque nesta vida, onde elas estiverem, Jesus. Talvez estejam aí nos pecados, coisas do mundo, coisas erradas da vida. Talvez na própria casa, em qualquer lugar que esteja, Senhor, estamos orando por elas, Pai. O inimigo quer atrapalhar que a nossa oração seja respondida, mas sabemos que esta é a vontade do Senhor. Não estamos pedindo agora, Pai, a troca de carro, de casa, um bom emprego, um bom salário. Estamos pedindo a salvação destas pessoas. Isso agrada ao Senhor. É o contento do céu, é a alegria do céu, pois foi a tua obra aqui na terra para salvar o mais vil pecador.
Toque nessas vidas, Pai, pessoa por pessoa. Toque nessas vidas, Jesus. Inimigo não vai atrapalhar. O Senhor foi à frente para tocar nessas vidas, mediante a nossa súplica agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Digam amém. O desafio que nós queremos lançar, queridos, seguidamente o que nós propomos, que já oramos, preste bem atenção, queridos. Olha, nós apresentamos 4 pessoas para Deus. Talvez nós não vamos de imediato, já a curto espaço de tempo, alcançar essas 4. Queremos mais que 4, mas não vamos aqui, às vezes, nos iludir que vamos trazer aqui muita gente. Mas seja alguém da família, um amigo, um vizinho, um colega, essa pessoa que precisa de Jesus, você vai fazer algo por elas. Antes de nós lançarmos aqui o que vamos fazer nessa semana, alguém mora aqui num edifício, num prédio? Levante a mão. Quem mora aqui num edifício, num prédio? Levante a mão. Ninguém mora aqui, ok? Tá? De repente acontece que você está lá no apartamento e começa um incêndio. E você logo percebe, um incêndio começou. E começa a ser incontrolável aquele incêndio, e você precisa sair depressa. E você pega rapidamente alguns pertences, talvez documentos, dinheiro que tiver, uma troca de roupa. Não adianta querer pensar em encher malas e malas, porque o fogo está vindo, a chama está aumentando, e você tem que sair depressa lá. Mas você sabe que perto de você, apartamentos vizinhos, que tem pessoas lá que elas não estão sabendo ainda o que você faz. Imagine então, e aquele fogo tende a alastrar. O que você faz ali? Certamente você vai gritar, bater na porta, gritar: saio, está pegando fogo. É assim, não, irmãos? É ou não é? Com certeza. Você vai gritar, bater na porta, você vai querer apresentar para as pessoas que elas não sabem. Talvez alguém dormindo aquela hora, tranquilo, mas está aumentando o fogo. E você começa a gritar, começa a bater na porta. Ou você simplesmente, com indiferença, nem se importando com ela, Talvez você pense assim: olha, eu não vou avisar ninguém, porque cada um decide por si. Cada um decide por si o que? Ela não sabe pegar no fogo. Se você avisar que está pegando fogo, ela vai certamente correr também com você, está correndo. Não adianta pensar assim: ela decide o que vai fazer, ela não sabe, está pegando fogo. Quantas pessoas, irmãos, que por não conhecerem as Escrituras Sagradas, elas não sabem do destino delas, estão acreditando na religião, nas práticas da religião, estão iludidas com aquilo que elas aprenderam, como nós por um tempo assim fizemos, até que alguém um dia apresentou Jesus, seja um culto ou um evangelismo, alguém falou de Jesus, abriu os olhos, começou a conferir a Escritura Sagrada. Agora eu entendi, agora eu conheço, eu sei que só existe um Salvador, Jesus Cristo, o caminho, verdade e vida, o único mediador, intermediário entre Deus e os homens, só Jesus salva. Agora eu sei. Aí nós já sabemos, e quando tomamos conhecimento, decidimos por Jesus. Se você não avisar a pessoa que está no apartamento do lado, principalmente pessoas, você pode avisar, talvez não dá para ficar subindo de elevador até o 10º andar, 8º, 7º, porque você vai morrer queimado também. Então você vai avisar pessoas próximas, e é justamente o que estamos fazendo, pessoas próximas que nós queremos avisar, com urgência, porque amanhã poderá ser tarde demais, irmãos. Amanhã não quer dizer apenas segunda-feira, que às vezes nós temos em mente assim, que isso aqui tem tempo ainda, 2026, até 2030 talvez a gente consegue alguém. Não, irmãos, não temos esse tempo aí, talvez não dá para salvar amanhã essa pessoa, talvez não dá para salvar até terça-feira, mas não podemos ficar esperando. Então, espiritualmente, o que falamos, o prédio incendiado, é a pessoa que vive sem Deus, a que não sabe do incêndio
está vivendo sem Deus, não sabe do perigo que está vivendo. Ela tem que ser alertada, tem que ser avisada. Ela não tem ainda esperança do porvir, não tem esperança da vida eterna. Ela não tem certeza de salvação. E nós sabemos onde está a saída para esta vida. Nós estamos indicando Jesus, a única porta de entrada no céu, a saída desta vida de sofrimento, sem paz, sem salvação. Vamos apresentar Jesus para esta pessoa. Diga amém. Imagina alguém que descobre o remédio para uma doença. E nós temos recentemente uma médica que 25 anos de pesquisa descobriu um medicamento para fazer um tetraplégico a voltar a andar. Olha aí. Como que pode, né? Porque o médico se enganou. O tetraplégico vai ficar pro resto da vida na cama. E ela conseguiu um remédio brasileiro, irmãos. No Brasil. Um remédio que já tem, acho que umas 6 ou mais pessoas que não andavam, destinadas a ficar o resto da vida numa cama, estão andando. Olha aí. Imagina se ela a descobrir. Vou contar para ninguém. Que adianta, irmãos? Que adianta? As descobertas, aquilo que atende as pessoas, tem que anunciar. Tem que anunciar. Nós descobrimos a entrada do céu, descobrimos o Salvador do mundo, descobrimos o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o ungido. E não vamos divulgar, irmãos, não vamos falar, ficaremos calados, acomodados com a nossa vida. Como que pode esta médica não apresentar? E ela sim apresentou, está ajudando muita gente, irmãos. É triste que existem aqueles que querem atrapalhar, tem no meio disso aí. Como nós queremos que as pessoas venham para Jesus. O diabo está aí para atrapalhar, verdade? Quer mostrar a concorrência, o mundo é melhor, no mundo tem essa atração aí, o mundo tem isso e aquilo, já vai tentar de tudo. Mas nós descobrimos o caminho para o céu, irmãos. Não podemos guardar somente para nós. Romanos 1,16, o Evangelho é exatamente isso. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, começando lá, expandiu para todas as nações. É o poder do Evangelho que eu não me envergonho, porque é o Evangelho transformador, Evangelho que cura, que entrega paz, que faz tornar a pessoa ela alegre e feliz. A verdadeira felicidade é provar desta vida e vai saborear já a vida com Cristo aqui na terra enquanto vive. Diga graças a Deus. Trazer alguém para um culto é levá-lo até o médico da alma, que é Jesus Cristo. É o remédio perfeito, irmãos. Jesus é o remédio perfeito para a cura da alma, do espírito, para salvar a pessoa que não tem salvação em lugar nenhum, porque Ele é o único médico divino. Diga graças a Deus. Jesus contou sobre um banquete. Em Lucas 14, 23 diz assim: então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e abrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Imagina você que promove uma festa e você gastou lá 1 dia, 2 dias para arrumar aquela festa ali. Hoje em dia põe bexiga aqui, bexiga lá, faz um cartaz, faz umas coisas bonitas lá, e agora as coisas de comer, comes e bebes, tudo bem arrumadinho, e não vem ninguém. Convidou bastante gente, deu a hora, não vem ninguém, você vai na porta, lá fora ninguém está vindo, e agora? É a parábola que Jesus contou. A festa estava pronta e os convidados não vieram. E o que foi dito aqui?
saia pelos caminhos e atalhos e abrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. E é assim, irmãos, o Senhor quer a casa dele cheia, não sim, a casa física simplesmente, mas a família dele. Ele quer uma família grande. Ele me quis, ele te quis e quer todos aqueles ao nosso redor para a família dele. Diga amém. Ele não quer perder, e nós estamos parceiros com ele. Nós também não queremos perder. Diga amém. Imagina então preparar uma grande festa, comida farta, mesa preparada, tudo pronto, mas a casa fica vazia. Então, vão buscar as pessoas, disse o dono da festa. O dono da festa é o nosso Senhor Jesus. Vamos buscar as pessoas. Então, comece com as pessoas próximas. Pessoas que nós, quando chegarmos nos céus, queremos vê-las. Queremos ver essas pessoas também. Está aqui mamãe, papai, está aqui vovô, vovó, os filhos. Estão todos aqui, graças a Deus. Não falta ninguém. Diga amém. Não falta ninguém. Todos nós viveremos por toda a eternidade agora com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se quando olhar e faltar alguém, e nós no céu lembrarmos, poderia ter feito um pouco mais, poderia ter insistido, desisti, desanimei, me acomodei. Por que estamos agindo assim, irmãos? Ele quer a casa cheia. Foi dito, sai pelos caminhos, vai, busque. Eu quero que essa festa tenha muita gente para desfrutar. O céu se alegra quando o pecador se arrepende. Lucas 15, versículo 7, digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Jesus está contente conosco aqui, irmãos, com certeza, como se fosse um aprisco aqui, ó. Está contente conosco, mas a alegria deve aumentar mais ainda quando chegar mais um que vai se arrepender para fazer parte da família dele. Mais alegria ainda. Quem aqui é mãe e pai, teve um filho, ficou feliz, e quando teve o segundo filho programado, viu, irmãos, que tem família, nossa, agora mais um, meu Deus, né? Antigamente tinha 15, 16, 18 e estava lutando para ter mais ainda. Eu vou chegar nos 20, né? Hoje tem um, nossa, chegou o segundo e agora? Não, um filho programado, desejado, estou falando, irmãos, porque é desejo do Senhor que a casa seja cheia. Diga amém, tá? Não é assim? Jesus assim, né? Chegou mais um para cuidar. Não, ele quer cuidar, ele quer transformar, quer dar vida, alegria, paz, tem tudo isso para dar, tem de sobra. O céu tem fartura de bênçãos, diga amém. É programado, ele quer mais. Quando chega mais um, irmãos, na casa, na família, o quarto está arrumado, o berço lá, graças chegou do hospital. E as pessoas querem visitar, não, espera um pouquinho aí. Muito novinho ainda. Pode pegar, ficar beijando, não. Antigamente era assim, né? Hoje os médicos dizem, não, espera um pouquinho aí, tá? Fica um tempinho aí, esses contágios aí complicados. Então quando chega mais um na casa, alegria para a família, mais um na casa de Deus, é grande família para Jesus, para os céus, os anjos fazem festa. Irmãos, é uma alegria imensa por mais uma pessoa que chega, que se arrepende e diga graças a Deus. O desafio que nós temos, irmãos, agora, você buscou 4 pessoas que Deus colocou na sua mente, 4 pessoas, e você então nós oramos por elas, e foi orientação de Deus para nós. 1 Timóteo 2:1 diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Nós oramos, irmãos, para os japoneses, para os chineses, africanos, né? Nós oramos para os alemães, oramos por todos, irmãos. Essas guerras que está vendo aí, oramos em favor de Israel, em favor, enfim, dos países, oramos, tá?
Nós nem conhecemos pessoas, nós oramos por elas. E por essas que nós conhecemos, que são pessoas do nosso convívio, muito mais ainda, súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor dessas pessoas. Se nós não orarmos, e falamos aqui justamente a respeito do grupo aqui de intercessão, Uniora, que Deus levantou o grupo para orar, para interceder, e todos nós temos que orar, todos nós. E quando diz respeito às pessoas para serem salvas, irmãos, temos que orar, suplicar, orar, interceder, ação de graça em favor dessas pessoas, para que haja conversão, para que as pessoas tenham o coração já aberto para Jesus, quebrantado diante dele, para receber Jesus. A oração tem essa função, clamar ao Senhor. Nós observamos algumas famílias, que às vezes a pessoa fica triste, faleceu alguém da família, não estava na igreja, e quando acontece isso, e a pessoa reconhece, o pastor não estava na igreja, mas deixa eu contar um caso do pastor, aconteceu assim, eu já ouvi vários casos recentemente, irmãos, tá? Lá no hospital, Deus usou uma enfermeira para falar, a pessoa aceitou, ou reconciliou com Jesus ali, não quis saber, às vezes até conheceu, desistiu, desviou, tá? E vários casos ouvi recentemente. Bem, elas poderiam ter aceitado Jesus antes, ou voltado, reconciliado com Deus antes, mas o coração ficou fechado. Mas a oração surtiu efeito, diga amém. A oração surtiu efeito, porque Deus deu ainda a oportunidade, a chance de ter um período de consciência, para que a pessoa pudesse ainda se acertar com Deus. Não vai nessa mente assim, mas aí é fácil, de última hora agora. Então, irmãos, não é fácil nada não. A pessoa na dor, na agonia da morte, poderá não ter tempo para isso, não ter consciência para isso, porque é uma guerra. O diabo vai querer que a pessoa permaneça nas trevas, na condenação até o final. É uma guerra. Mas a cobertura de oração, mesmo no final da vida, poderia ter desfrutado de anos de paz, mas perdeu a oportunidade. Se foi salva, graças a Deus, mas a oração, ela surte efeito, diga amém. Oração não é em vão, irmãos. O clamor, a súplica do povo de Deus nunca será em vão. Não espere a oportunidade aparecer, crie a oportunidade, irmãos. Que às vezes, pastor, assim que surgir a oportunidade, eu vou convidar meu filho. É assim que você está agindo agora? O seu filho, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, quando surgiu a oportunidade, a morte vem a qualquer momento, Jesus pode vir a qualquer momento, você esperando a oportunidade aparecer. Por que esses assuntos aí, terrenos desta vida, nem precisa de oportunidade? Assunto sai facilmente, tantos assuntos terrenos, e o principal, o de urgência, está esperando oportunidade. Durante a semana você vai agora fazer o seguinte: quem tem celular, levante a mão. Não aqui na igreja, tem celular? Levante a mão, celular. Irmãos, de um modo geral hoje o celular, ele faz parte do nosso corpo agora praticamente, irmãos. Parece que é um órgão do nosso corpo. Você tem o rim, o intestino, tem celular também. Faz parte. Então, uma mensagem para estas pessoas, mensagenzinha simples, principalmente sentir de orar por você. Se eu receber, não fosse da igreja, não conhecesse Jesus, uma mensagem, sentir de orar por você, eu vejo que é um amigo meu, vejo que é um parente da família, eu vou xingar? Vou ficar triste? Sentir de orar por mim? Ora, tá? Deus te ama. Põe no versículo João 3,16, Deus amou o mundo, e no fim assim, Deus ama você. Pensar que o mundo é outra coisa, Deus ama você. Enfim, o que Deus colocar no seu coração, envie uma mensagem, tá? Se não conseguir todos os dias,
Algumas vezes você mandar nessa semana, diga amém. Faz uma ligação para a pessoa também, tá? Estou ligando para você, está tudo bem com você. Deus está me incomodando, tá? Para perguntar se está tudo bem com você. Algo assim, simples. Ou que Deus colocar no seu coração para falar nessa ligação. Você vai convidar essa pessoa pessoalmente. Irmãos, não convide por celular. Lá no quarto seu, o filho no outro quarto, convida. Não, vai no quarto e lá, pessoalmente. É o vizinho, é o colega de trabalho, irmãos. Tá? É a pessoa próxima, não vai ligar, não vai lá com a pessoa, está pertinho de você. Diga amém. Faz um convite pessoalmente. Queria tanto que você fosse comigo na igreja domingo, no culto das 18 horas. Diga amém. O amém foi tão fraco, irmãos, eu acho que alguém desviou o pensamento já. Um convite assim. Não precisa dar um sermão não, apenas faz como o André fez, viu? Queria que se fosse conhecer o Cristo que eu conheci, o Messias, tá? Talvez não vai entender sem o Cristo Messias. Vai para a igreja, queria que você fosse comigo hoje. Culto muito especial vai ter. Você vai convidar pessoalmente essa pessoa. Quem tem carro aqui, veículo, levante a mão. Bem alto. Fica tranquilo, irmãos, ninguém pediu seu carro não. Olha, tá? É da sua casa, traga. Viu? É o vizinho, ele tem carro também, acompanhe ele. Ele não tem carro, dê carona. Pastor, só tem bicicleta. Ele tem também, vem bicicleta os dois. Tem garupa, põe na garupa. A pé, vem a pé. Traga junto. Não é um convite assim, vai lá. Não. É alguém próximo, vai, dá uma assistência. Traga junto para a pessoa aqui. Como já disse, se 4 pessoas que Deus colocou no seu coração para você orar, e você das 4 trazer uma pessoa, irmãos, já começou bem, tá? Porque essas outras Deus ainda vai trazer, diga amém. E você então ofereceu carona. Muitas pessoas talvez vão dizer não, essa vez não, tá? Faça a sua insistência, pergunte por que não pode vir, se tem um outro compromisso, caso tenha marcado, entenda, olha, tudo bem então, mas olha, domingo que vem então você vai, tá? Mas procure se inteirar por que ela não quer vir. Faça a sua parte, essa é a insistência, tá? Deus quer que você insista com a pessoa, porque é algo muito sério. Não é uma simples festa de aniversário que você fez de casamento, mas é para fazer festa no céu por ela, diga amém. João 1:46, então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, venha ver, tá? Mas tem coisa boa lá, vá participar lá. A mensagem que estamos preparando para domingo que vem nós temos batismo aqui, diga amém. E Deus vai falar com essas pessoas. Apenas traga. Convide, insiste e traga. Não passe por aquela porta, ou essa, caso você venha pelo corredor central, sem ninguém, irmãos. Traga com alguém. Eu fico feliz que eu olho, às vezes eu vejo um visitante, eu vejo alguém que está perto, eu já imagino a pessoa que trouxe. Às vezes assim, pela forma que está lidando depois do culto, no passar ali, eu sei que ela que trouxe. A pessoa trouxe o visitante. É isso mesmo, irmãos. Enquanto estamos vivos, vivemos ainda para que outras pessoas alcancem o reino. Você não vive ainda para se aposentar apenas, para que o dinheiro que está aplicado cresça um pouquinho mais ainda. Viver para isso é muito pouco. Deus permite que você ainda viva para que outras pessoas sejam alcançadas, diga amém. Este é o propósito principal de Deus para mim e para você. Se você disser para Deus hoje, não vou trazer ninguém, ele fala assim, bom, então está encerrando tua vida. Acho que você não quer isso, irmãos. Quem quer viver mais, levante a mão. Até alguém que está com 120 e poucos anos, né, dizendo, quero viver mais. Irmãos, imagina você então, que está com 80, 70, 60, 50,
Queremos viver mais. Então vamos viver para o principal propósito de Deus, irmãos. Nós fomos chamados e Deus está convidando, chamando outras pessoas através de nós. Não é incumbência de Jesus, nem de anjo evangelizar. Um anjo apareceu para Cornélio. O anjo disse: olha, as suas orações subiram até os céus, Deus viu as suas obras, tudo bem, mas precisa chamar alguém para falar de Jesus para você. Um tal de Simão Pedro. Olha, é o Simão Pedro, irmãos, aqui, olha. Aqui em André, o irmão dele, né, convidou para conhecer o Messias. Um tal de Simão Pedro, ele está em tal lugar. Chame ele, tá? Ele vai falar para você alguma coisa importante. Cornélio se preocupou com isso, mandou pessoas lá procurar o tal de Simão Pedro, que nem conhecia, nem sabia quem era. Preparou a sua casa, convidou a família, seus amigos. Olha o que ele fez: a sua família, seus amigos, tá? Para aguardar esse tal Simão Pedro, para falar não sei o quê. Aí chegou lá, irmãos, e falou de Jesus. Todos se converteram, se batizaram naquele mesmo dia. Diga amém. Isso que Deus quer fazer com as pessoas que você vai trazer domingo que vem. Teremos batismo nas águas domingo que vem, e vamos deixar Deus fazer a obra. Diga graças a Deus. Diga obrigado, Jesus. Feche os olhos, Senhor. Recebemos a Tua palavra e o Senhor tem nos incomodado, porque é nossa responsabilidade. Mais do que isso, é para nós o grande privilégio, porque não foi dado aos Teus anjos esta incumbência, mas foi entregue a nós, seres humanos, já conhecedores da verdade, já sendo encaminhados para o céu, conhecedores da verdade, e nós vamos também trazer, como André levou Simão Pedro até a tua presença, nós também levaremos várias pessoas à tua presença, e propomos aqui a trabalhar esta semana, cobrir de oração essas vidas, convidar, insistir, passar na casa, trazer, para que o teu nome seja glorificado, para que uma grande festa aconteça no céu, tudo para a tua honra e para a tua glória. Quero viver, Senhor, muito mais para agradar o Senhor do que a mim mesmo, que os céus possam festejar o que eu farei esta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, temos aqui em nosso meio visitante. Você nunca participou conosco, é a primeira vez. Levante a mão bem alto, por gentileza. Estarei vendo aqui se tem alguém visitando. Não há ninguém. Há alguém nessa parte? Temos alguém hoje que visita? Todos da casa, não vi ninguém. Se você perde alguém, levantou a mão, me ajude aí, irmãos. Todos da casa, amém. Amém. Boa noite, igreja, paz seja convosco. Amém, graças a Deus. Como temos falado a respeito de oração, né, as igrejas em geral no Brasil têm orado por um irmão nosso que está cumprindo uma missão muito importante lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro André Mendonça. Nós queremos também orar pela vida dele, né? Obviamente, ele não é salvador de nada, né? Jesus é o nosso salvador, mas é o nosso irmão na fé, e tem trabalhado, e acreditamos que um trabalho sério, um trabalho honrado lá no Supremo Tribunal Federal, tem assumido alguns processos importantíssimos, inclusive com ameaças de morte recentemente. E o nosso papel como irmãos na fé é orarmos por este irmão também. Então eu convido a igreja a se colocar em pé neste momento, que possamos orar pela vida do ministro André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, e assim que Deus possa guardá-lo, protegê-lo, guiá-lo, que Deus possa continuar dando sabedoria, usando como instrumento para feitos sobre a nossa nação. Oremos neste momento. Grande Deus e Pai, a tua igreja clama e ora, busca numa só súplica, num só clamor, pelo nosso Brasil, de forma específica orando pelo ministro André Mendonça, nosso irmão na fé, ó Deus, que também tem servido ao Senhor, dentro da comunidade da igreja, da mesma forma servido
nesta função que tem desempenhado na Suprema Corte. Oramos ao Senhor que abençoe a vida dele, que guarde a integridade física, a integridade moral, a integridade espiritual. Dê a ele mais e mais segurança contra os ataques, as astutas ciladas do maligno contra a vida dele, contra tudo aquilo que se propõe o teu servo para ser usado por ti. Dê a bênção, dê sabedoria. Guie, Senhor, este teu servo, para que possa ser um instrumento da justiça do Senhor na nossa nação, no Brasil, para que seja um instrumento da correção do Senhor sobre muitas coisas que ainda seguem um caminho perverso, injusto ou maligno. Que a mão do Senhor o conduza e o sustenta em tudo. É a nossa oração, é o nosso clamor no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Continuemos esta oração pelo Brasil, pela nossa nação e por estes servos do Senhor que estão atuando muitas vezes em lugares difíceis. Sabemos que ameaças constantes, mas Deus, Ele dá graça, amém, amados? Louvamos a Deus por isso. Nós estaremos apresentando a Deus as nossas contribuições, nossos dízimos, ofertas, oferta de primícias, a oferta do altar, que neste segundo domingo nós estamos colocando diante do Senhor. De igual forma também o quilo do amor, os alimentos que nós separamos também o segundo domingo, para podermos reunir alimentos na igreja, a igreja poder favorecer, contribuir com muitas pessoas que têm necessidade. Então que possamos fazer com toda alegria, com toda satisfação, no nosso coração, amém, amados? Oremos. Grande Deus e Pai, apresentamos diante de Ti nossas contribuições, os dízimos, Senhor, como devolução para o Teu reino, ó Deus, entregando a 10ª parte de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, as nossas ofertas, Senhor, como símbolo de amor, de gratidão, como símbolo, ó Deus, daquilo que o Senhor fez por nós, tanto que fez, e nós podemos oferecer um pouco mais de nós a Ti. Assim oferecemos nossas ofertas. Neste segundo domingo nós celebramos as primícias, por isso entregamos a nossa oferta do altar diante de Ti, Senhor, para a Tua obra, para o Teu reino, consagrando diante do Senhor todas as contribuições. E assim oramos, suplicamos que a bênção do céu se faça presente sobre este Teu servo, a Tua serva, cada família que assim tem feito com alegria, com satisfação no coração. Que a bênção dos céus esteja presente sobre cada lar. Assim buscamos e clamamos no nome de Jesus, ó Pai. De igual forma apresentamos todos esses alimentos que estão sendo trazidos durante essa semana, esses que já representam hoje, ó Deus, que já foram trazidos à Tua casa. Abençoe as mãos que trouxeram, abençoe as mãos que receberão, que acima de tudo possam receber o principal, que é o pão da vida, o Senhor Jesus, a revelação do amor sobre essas famílias e lares. Nós assim oramos, clamando no nome de Jesus, certos das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, com alegria, ofereço o melhor na casa de Deus. Hoje pra sempre.
Sem a fala não dá certo. Só justificando, irmãos, não é incompetência dos técnicos nossos aqui. Foi trocado o programa, porque nós trocamos, irmãos, os irmãos reparam, né? Nós compramos esse telão, laterais era o nosso anterior. Nós vendemos e compramos um novo, que é a mesma linha deste, tá? Teve que trocar um programa. Então, precisa conhecer bem esse programa para dar certo. Então, esse é o problema, tá? Estão tentando de tudo aí. Ok, irmãos? Até dezembro nós vamos resolver. Eu farei então essa missão lendo para os irmãos, prestem bem atenção. Então, atenção àqueles que participaram da fanfarra no ano 2025. Então, tem pessoas aqui que se apresentaram na fanfarra. Haverá ensaio no próximo dia 13, então, na sexta-feira, 19h30. Então, venha para a catedral para participar do ensaio. Então, não perca, por gentileza. Vem aí o almoço beneficente, dia 15, no Templo Jardim Santa Carolina. Nós estamos vendendo apenas 100 ingressos, não podemos vender mais do que isso. 100 já está bem apertado no local, faremos no local onde nós vamos inaugurar, provavelmente no mês de abril. Então, já quiseram fazer um almoço lá, para as pessoas conhecerem o novo templo, tá? Então, vamos fazer. Então, lá não tem ainda o povo, tá? Lá não tem atividade ainda. Estamos contando com os irmãos aqui da catedral, com alguns irmãos dos templos aí. Liderança, coloquei aviso, liderança. Então, chegando 100 pessoas, não vai vender mais, tá bom? Então, de manhã já vendeu uma boa quantidade aí, ontem à noite de manhã. Então, se alguém interessar, compre logo, tá? O que vender, se vender 70, 80, nós vamos fazer para fazer essa última campanha beneficente em prol do Santa Carolina. Em nome de Jesus, a última campanha para este fim. Nós falamos sobre trazer pessoas para o culto de domingo que vem, dia 15, nós teremos batismo nas águas. O batismo nosso ocorrerá no culto das 18 horas. Então, eu falei para os irmãos de manhã, algumas pessoas não podem vir no culto das 18 horas. Então, vão trazer visitante no culto da manhã, não tem problema. Tá? A mensagem vai ser a mesma, aí farei o apelo para que eles venham, os visitantes venham no culto às 18 horas. Se virão, nós não sabemos, o convite será feito. Os irmãos que já aderiram ao culto das 18 horas, então, venham às 18 horas, tá? Para trazer esses visitantes, pois teremos batismo, então, dia 15, que é o próximo domingo. Atenção, o outro domingo, dia 22, nós teremos a recepção para os novos membros. Pessoas que estão retornando, membresia, vindo de outras igrejas, então aproveitam esta data, dia 22, no culto também das 18 horas. E haverá primeiro encontro de casais, dia 27. Então, atenção, os casais aí, para informações, procure a liderança. Atenção agora para este aviso, todos, obviamente, pediu atenção, mas esse aqui que muda um pouquinho a atividade ou as atividades. No dia 29, nós não teremos o culto das 7, nem das 18 horas. Faremos um único culto às 9 horas da manhã. Tá? Então, a pessoa não pode ela descuidar, senão chega às 7 horas aqui, 2 horas antes do culto. Aí fica sentado aqui, vai assistir um telão, não tem problema, tá bom? Se vier às 18 horas, já perdeu, já foi o culto. Então, às 9 horas, venha para pegar lugar, porque todos os irmãos irão no mesmo horário, tá? E é uma festa da igreja, é o aniversário da sua igreja, 49 anos de existência aqui em Leme. Não posso abrir mão de ninguém, levante a mão, nem da sua eu vou abrir mão, viu? Não posso abrir mão, você precisa vir. Imagina você faz aniversário na sua casa, festinha, e você não vai. É seu aniversário da nossa igreja, então não abra mão. Além disso, vamos convidar, nós estamos preparando o convitinho para você depois convidar alguém para esse dia, essa ocasião também. Então, para o dia 29, culto às 9 horas. E a escola bíblica vai funcionar meia hora antes, às 8 horas, então começa a escola bíblica, aqueles que fazem parte. Então, esses são os recados. Nós vamos de pé, agora já estamos partindo para o encerramento, mas um louvor ou parte dele, para nós já orarmos em seguida, encerrando.
Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Senhor Deus, bendito Senhor Jesus. As tribulações, Quem é vencedor? nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Preste ao Senhor essa adoração para Ele, o nosso Deus. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome mutável é, o inferno não prevaleceu e nada Irá me impedir. eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, mas teu trono acima está, teu nome mutável Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta noite, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado, Jesus, por tudo quanto o Senhor preparou para nós, com carinho pudemos receber. Abençoe esta semana a vida dos teus filhos, em seus compromissos, suas atividades, seus afazeres. Também as atividades da tua casa, Pai, seja aqui na sede, nas filiais, e abençoar a todos que vão participar. Cubra-nos, ó Deus, com a tua graça, com o teu poder. Que estejamos debaixo das tuas mãos poderosas, Pai. Que tudo seja para a tua honra, para a glória e louvor do teu santo e bendito nome. Oramos em favor também das pessoas que nos assistiram, nos acompanharam pelas redes sociais. Que suas vidas, suas famílias sejam abençoadas. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e a tua glória. Deus abençoe vocês que estiveram participando conosco. Fiquem na bênção, fiquem na paz.